que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadhguru. Se você deseja iniciar sua jornada de yoga junto com o Sadhguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Gergelim tem muitas coisas positivas a fazer pelo sistema. É algo de energia muito alta. Novamente, gergelim causa muito calor. Na Índia, óleo de gergelim é o óleo mais comumente usado no sul da Índia. Todo cozimento é feito com óleo de gergelim. Então não comemos muito gergelim diariamente, porque o óleo que usamos é de gergelim. Mas no inverno, usamos gergelim porque é parte da tradição que todos devem comer. Sementes de gergelim no inverno, porque quando está frio, ele gera calor. Agora, as pessoas que viajam comigo devem ter percebido, quando eu vou para o Kailash, minha dieta é principalmente gergelim. Gergelim torrado, carrego no meu bolso. Então não me sento para almoçar, não sento-me para jantar, pulo tantas coisas. Mas não importa simplesmente porque você está consumindo uma certa quantidade de gergelim. E coco torrado e gergelim torrado, juntos. Você apenas mastiga e come e tem muita energia, muita proteína, muita energia. Aqui está o meu café da manhã. Este é um café da manhã de um yogi. É muito fácil de preparar. Sem acender o fogão, você prepara o café da manhã, com exceção da cúrcuma. Para a pasta de cúrcuma, você precisa esquentar a água. O resto é tudo sem aquecer, muito eficiente em termos de energia e livre de poluição, como a minha moto, porque eu dirijo produzindo muito pouco gás carbônico. O mesmo se aplica para o que entra no seu estômago, porque o que entrar no seu tanque determinará como você funciona. Bem, vamos começar com esses tomates cerejas, os pequenos tomates cultivados de maneira orgânica, que nós pegamos nas fazendas aqui de Mennonite. São pessoas maravilhosas, cultivando tudo de maneira muito natural. Tomates cerejas são ótimos para combater os radicais livres que causam doenças e também limita os danos dos raios ultravioletas que ocorrem na pele, não na minha pele, mas na pele das pessoas que não têm pigmentação suficiente, vai fazer muita diferença para eles. E também melhora a saúde do coração. Tomates cerejas são muito ricos em minerais, cálcio, magnésio, fósforo, potássio, coisas assim. Brotos de rúcula, que são microverdes, isso significa que são verduras bebês, contêm uma enorme quantidade concentrada de alto valor nutricional, de antioxidantes, vitaminas, até 40 vezes maior que as verduras maduras comuns. Há elementos de prevenção ao câncer neles, mantendo a saúde dos olhos e ossos muito boa. Reforça a imunidade, protege o fígado de danos. O pepino aumenta a hidratação. É sempre melhor comermos água através dos alimentos que consumimos, com os alimentos que contêm uma grande quantidade de água, em vez de simplesmente beber água. Fortalece a densidade dos ossos, é muito rico em vitamina K, promove a saúde do intestino, auxilia no controle do açúcar no sangue e, é claro, no seu peso, porque te preenche bastante com água muito rica. E também tem proteínas que podem ser, de alguma forma, preventivas contra o câncer. Melhora a saúde do coração, é claro, e isso é só se você tiver um coração. Se você for como eu, que você tem entregue seu coração, então... Mas você ainda pode comer pepino? Esses amendoins imersos na água, na verdade eles não são legumes, são chamados de kadalakai, chenakai, no sul da Índia. Mas os ingleses os chamaram de nozes. Eles não são nozes, na verdade, são legumes. E amêndoas cruas de molho na água descascadas e nozes de molho na água descascadas. Os grãos são imersos na água por toda a noite e são descascados. Isso elimina os inibidores nutricionais e outras substâncias tóxicas à medida que são absorvidos pela água. Sem inibidores e substâncias tóxicas, os nutrientes dos grãos e sementes estão mais facilmente disponíveis para absorção, ricos
rico em nutrientes e gorduras saudáveis, diminuem os riscos de doenças cardíacas e regulam os níveis de açúcar no sangue. Eles são muito bons para você, principalmente se você pertencer à mesma espécie, quero dizer. Essas pequenas bolas de cúrcuma e neem, recém-moídos, ricas em antioxidantes, muito ricos em vitamina B. Temos bolas de neem e cúrcuma aqui e também decocção de cúrcuma. São muito bons para acabar com os marcadores inflamatórios em seu sistema e para reduzir a inflamação, eu quero dizer. E eles também são ótimos para purificar seu intestino, se existir qualquer parasita ou alguma outra coisa que você não precisa. E uma bactéria nociva que pode estar lá, e também promove saúde intestinal de maneira eficaz. Como você sabe, hoje em dia a ciência médica está voltando a isso, que existe um cérebro intestinal. Uma parte significativa da sua inteligência funciona no seu intestino. Deveria ser que se você come uma noz ou uma fruta e ela se torna carne e osso humano, isso quer dizer que existe uma inteligência lá fora muito além de sua inteligência lógica. Gergelim preto, muito rico em antioxidantes, fonte rica de ferro, cobre, zinco e vitamina B, e folato, vitamina E e todas essas coisas. Bem, eu não olho para as coisas assim, mas gergelim preto tem sido meu companheiro por toda a minha vida, principalmente nas minhas viagens de trilha, quando eu caminhava sozinho. O gergelim preto torrado me manteve vivo, seguindo e com energia o tempo todo. Também faz maravilhas para sua cartilagem e suas articulações ósseas. Incentiva a saúde do coração. E é parte da tradição no sul da Índia, durante o inverno, quando a pele tende a rachar devido ao frio e ao calor do sul da Índia. Ao mesmo tempo, consumimos gergelim nessa época. Existe toda uma tradição, principalmente em Karnataka, onde todos compartilham gergelim entre suas famílias, como forma de incentivar o consumo de sementes de gergelim, porque a saúde da pele ficará muito boa. Quero dizer, de dentro para fora. Gergelim também é muito rico em ferro, aqueles que são anêmicos, para mulheres principalmente, gergelim é algo muito bom para comer. Também auxilia mulheres jovens e torna o processo de ovulação muito mais saudável. Mirtilos ou romã, qualquer um desses, dependendo de onde estamos. Um dos antioxidantes mais ricos que você pode consumir, reduz os danos ao DNA, protege contra o envelhecimento e o câncer. Tantos tipos de frutas vermelhas na Índia, de cores vivas, particularmente no sul e oeste da Índia, você vai encontrar muitas frutas vermelhas que têm qualidades parecidas. Feno grego germinado, ou meti, como é conhecido, essas sementes são fantásticas para limpar o sangue, boa fonte de proteína e vitaminas e minerais, muito bom para mães que estão amamentando, ótimo para o crescimento dos cabelos e unhas, reduz a pressão sanguínea, diminui o nível de açúcar no sangue, reduz a inflamação. Esses feno grego germinado, ou meti, junto com feijão moyash germinado, ou feijão mungo, são muito bons para a saúde cognitiva. Aqueles que têm mais de 50 anos de idade devem consumir isso diariamente. Caso contrário, talvez você não perceba, aos poucos você não vai lembrar. Aqui estão algumas azeitonas em conserva. Isso é um pouco... Temos bastante libaneses à nossa volta, e isso é uma sabotagem libanesa. Eles estão tentando me transformar em um libanês, mas aqui eu tenho manga verde em conserva para permanecer indiano. Ambos são antioxidantes muito bons, e existem vários tipos de propriedades neles. Ambos são muito bons para a saúde do coração e saúde cardíaca, e mangas verdes estão muito conectadas. E como todos sabem, no sul da Índia, provavelmente por toda a Índia, nos vilarejos, se alguma mulher jovem morde uma manga verde porque ela está com desejo de comer isso, então logo todos pensam que ela está grávida.
Então, quando uma mulher engravida, existe um desejo natural de comer, porque é tão rica em cálcio e vitamina C, que o corpo gera um desejo de consumir tais coisas. Então, manga verde, que é sazonal, é claro, mas tem tremendos benefícios e também vou garantir, não importa para onde eu viaje, manga verde em conserva, especialmente se é da estação recém-colocada em conserva. Foi maravilhoso ver em Atlanta muitas pessoas de origem não indiana, pessoas dizendo: Sadhguru, eu plantei uma mangueira na minha casa e trazendo uma manga verde me dando. E manga em conserva garante que eu nunca sinta saudades de casa. E em mim também. De todas as coisas, um amendoim. Sabe, sou particularmente apaixonado pelo amendoim porque houve um período da minha vida em que eu vivia só de amendoim e banana, só isso. Porque tem tudo o que você precisa. Apenas amendoim demolhado. Um punhado, esse tanto de amendoim demolhado a noite toda, uma banana. Meu dia inteiro passava. Eu estou perfeitamente ativo, mais ativo do que a maioria das pessoas pode imaginar. Tem tudo para te sustentar. É um alimento completo por si mesmo. Se você deixar de molho por 6 a 8 horas, ele elimina certos aspectos que são chamados de pita. Você sabe o que é pita? Médicos alopáticos não olham para isso. Mas a Ayurveda é baseada nisso, Ushna, Shita e Pita. Isso remove o pita. E pegando esse amendoim demolhado, mastigando bem e comendo. Apenas certifique-se de que não seja essa bobagem modificada geneticamente o que seja, apenas certifique-se de que seja algo mais orgânico. Se quer café da manhã, você quer uma receita. Pegue um punhado de amendoim. Deixe de molho na água, de 6 a 8 horas, coloque no liquidificador. Se quiser acrescentar alguma fruta, adicione uma banana ou o que quiser. Banana vai bem. Você pode acrescentar qualquer outra fruta. Se quiser, coloque um pouco de mel. 2 minutos. Você tem um café da manhã excelente. Leva 2 minutos para fazer. E se quiser ele um pouco mais aguado, adicione mais água e beba. Você quer como um mingau, deixe ele mais espesso e coma. Você vai ver facilmente ele irá manter você por 4 a 5 horas. E é altamente nutritivo. As pessoas estão comendo pensando que aquilo vai nutrir suas vidas, o que não está fazendo muito por elas a não ser enchê-las. Nada mais do que isso. Se os nutrientes não têm ferro, vitamina A, C, D, B6, B12, ácido fólico e ferro suficientes e todas estas coisas, você se torna muito mais suscetível. Na década de 30, o que uma laranja lhe daria, hoje você precisa comer 8. Ok, vou tomar mais pílulas, mais pílulas, mais pílulas. Isso não vai funcionar assim. A razão pela qual essa pandemia está tendo esse tipo de impacto sobre nós, há questões médicas, não vou entrar nisso. Uma coisa fundamental é que os nutrientes do solo estão muito baixos. Quão baixos estão? O esgotamento do solo, estou falando apenas dos Estados Unidos, o esgotamento do solo nos Estados Unidos levou a uma queda de 21% em vitamina A, em todas as frutas, vegetais e tudo mais o que você está comendo. Uma queda de 30% em vitamina C, uma queda de 37% nos níveis de ferro, uma queda de 27% nos níveis de cálcio. As coisas que hoje todos vocês pensam serem muito saudáveis para comer, saladas e etc. Espinafre. Qual é a sua folha favorita? Alface. Alface e tomate e outras coisas que você normalmente põe na sua salada. Desde o início do século XX, do nível de nutrientes que eles continham, em relação ao que eles contêm hoje, restam apenas 10%, 90% a menos do que continham no início do século XX. Então, você está, em grande parte, comendo sacos de água, sem muito nutrientes neles. Se tivéssemos aquele nível de nutrição, nossa capacidade, não 100%, mas a nossa capacidade de enfrentá-la teria sido diferente. Estaríamos em um nível de
imunidade diferente que não teria sido tão assustador. Tantas pessoas não precisariam morrer. Estou dizendo, mais de 6 milhões de pessoas morreram no mundo. Só nos Estados Unidos foram quase 900 mil até agora. Apenas os Estados Unidos sozinhos tiveram aproximadamente 900 mil casos de óbitos. Mundialmente, os estudos sobre nutrientes estão mostrando que o esgotamento de nutrientes nos alimentos em todo o mundo é bastante significativo, é trágico. Que estejamos comendo algo pensando ser um alimento que nos nutre, mas, na verdade, ele não tem nada. A questão nem sequer é... Eu nem sequer vou entrar na questão dos fertilizantes, sabe? Pesticidas, herbicidas, eu nem vou entrar nisso. Isso é envenenamento total, certo? Estou falando do esgotamento dos alimentos. Isso por si só é trágico. As pessoas estão comendo pensando que aquilo vai nutrir suas vidas, o que não está fazendo muito por elas a não ser enchê-las. Nada mais do que isso. E essa é uma das razões pelas quais nós temos que temer as pandemias. Tenho ouvido alguns dos melhores virologistas do mundo. Todos eles dizem que isso pode não ser o fim, porque a própria natureza e estrutura do corona, o corona fundamental como tal, já vimos 2, 3 variantes. Agora estamos falando do Sr. Omicron. Ele soa como um cara. Então, eles estão dizendo que outros vírus muito mais virulentos e muito mais capazes poderão facilmente se desenvolver com uma pequena reorganização em sua estrutura básica, e eles são muito capazes de fazer isso a qualquer momento. Então é isso que todo governo teme, é isso que todo cientista teme, e essa deveria ser a preocupação de todo cidadão, mas, em tudo isso, o solo tem um papel importante. Vamos aos alimentos que comemos. Se os nutrientes não têm ferro, vitaminas A, D, C suficientes, C, D, B, B6, B12, folato, ferro, todas essas coisas, você se torna muito mais suscetível a qualquer tipo de infecção respiratória, é um fato bem estabelecido. E neste momento, essa é uma condição grave, porque 90% dos estadunidenses são deficientes em vitamina E. E é por isso que o maior nível de mortes em um determinado país, por população, aconteceu neste país. Para cada 350 milhões de pessoas, quase 1 milhão estão mortas. Esta é a mais alta do mundo. Há países como a Índia e muitas outras nações muito mais densamente povoadas. Somente pela quantidade de espaço que você tem, vocês deveriam ter ficado seguros. Mas a falta de nutrientes e o comportamento irresponsável nos custou muito. Temos que garantir que ninguém mais siga nessa direção. Portanto, o solo é uma parte muito importante, 43% de deficiência em vitamina A. A perda de integridade da pele na membrana mucosa acontece quando não há vitamina A suficiente, e essa é, com certeza, uma maneira de se ter sérias implicações em qualquer infecção respiratória que peguemos. E devemos entender que esta COVID é essencialmente uma infecção do trato respiratório, e que pode desenvolver vários tipos de complexidades mais tarde. 39% têm deficiência, 39% dos cidadãos dos Estados Unidos têm deficiência em vitamina C. E isso é muito vital para a produção de anticorpos, a sua vitamina C. Ok, vou tomar mais comprimidos, mais pílulas, mais pílulas. Isso não vai funcionar assim, isso deveria estar contido na comida. Eles estão dizendo, nos anos de 1930, o que uma laranja lhe daria. Hoje, você precisa comer 8. Alguém já comeu 8 laranjas em um dia, em algum momento? Você? Você comeu? Ok. Eles estão trabalhando em uma fazenda de laranjas. Ok. Comer 8 laranjas por dia não é uma possibilidade para a maioria dos seres humanos. Uma laranja, o que lhe daria, hoje precisamos de 8. Assim, considerando tudo isto, o solo é um desastre em curso para todos nós. Eu estava conversando com o diretor do Programa Mundial de Alimentos, que é dos Estados Unidos. Ele disse que, no ano passado, gastamos 9 bilhões de dólares distribuindo alimentos na África
para as populações famintas. Este ano, nosso orçamento tem que aumentar pelo menos de 4 a 6 bilhões de dólares. Caso contrário, não poderemos cumprir isso, porque o número de famintos que estamos esperando em muitas partes da África é muito alto. E ele disse que as pessoas estão pensando que isso só acontecerá na África ou na Ásia. Infelizmente, não é verdade. Ele está dizendo que até 2035 poderá haver muitas pessoas passando fome em Chicago, na região de Illinois, porque as condições do solo se esgotaram tanto que isso pode acontecer facilmente. Iremos transportar toda a comida daqui para lá, de lá para cá. Não, quando há escassez de alimentos, nenhum caminhão vai chegar ao seu destino, as pessoas vão saqueá-lo no caminho. Olá? Sim ou não? Vocês comedores de laranja, me digam, as laranjas da Flórida, vocês vão deixá-las ir para o Canadá? Vocês estão comendo 8 por dia? Vocês irão pará-lo no caminho? Estou dizendo, será um transtorno. Eles estão dizendo que até 2045 poderá haver grandes guerras civis em todo o mundo, simplesmente por causa do esgotamento do solo. E estão dizendo que a única maneira que, se as pessoas não responderem, se não fizerem as coisas necessárias, a única maneira é entrar seriamente em colheitas geneticamente modificadas, as OGM, outras coisas que virou moda falar contra, mas isso se tornará a única ponte que nos sustentará durante 20, 25 anos. Mas depois disso, quando isso se desgastar, simplesmente não há recuperação, a menos que você traga o solo de volta. A cada ano, em média, há uma perda de 27 mil espécies de micróbios que estão se extinguindo por ano. Portanto, se deixarmos isso como está por mais 25 a 40 anos, depois disso, a recuperação levará entre 150 e 200 anos. Se agirmos agora, se mudarmos as políticas agora e começarmos a agir nos próximos 10 a 15 anos, daqui a 25 anos poderemos reverter a situação. Sinto que esta é uma responsabilidade fundamental que devemos a nós mesmos e às gerações futuras neste planeta. O que você acha? Ele segue, fica grudado no seu intestino, então o material residual que deveria ter sido expelido com facilidade não vai ser eliminado do sistema, é uma incubadora de doenças. Isso significa que a sua ação respiratória e o seu processo de pensamento e o seu olfato irão diminuir com o passar do tempo. Definitivamente contribui para a sua apatia. Se você comer muito tubérculo, como batatas e outros tubérculos, você vai produzir gases que ficam localizados abaixo do umbigo. Ao gerar gases ali, o seu prana entre o umbigo e a cavidade da garganta não funcionarão como deveriam, e o nível de dinamismo do seu sistema diminuirão. Entre os legumes, tais como o rabanete, que são uma das poucas coisas que crescem embaixo do solo e ainda assim são positivos, cenoura, rabanete, todos os outros tubérculos como batatas e da família das batatas são zero prana. Porém, eles causam o que é chamado de tamas. Tamas significa que isso gera uma certa inércia dentro de você. Nós geralmente aconselhamos estudantes e meditadores a não comerem batatas e seus derivados porque aumentam a cota de sono. Tanto para o estudante que está estudando, quanto para o meditador, o maior inimigo é o sono, sabe? Quando você fecha os olhos e senta, quando você abre um livro, os livros didáticos são um ótimo tranquilizante, não são? E além disso, se você estiver se alimentando com batatas, você adormecerá instantaneamente. Lhe disseram, até mesmo na escola, que se você comer arroz com coalhada, você vai cair no sono? Sim ou não? Se alguém está com sono, é algo comum no sul da Índia. Você comeu arroz com coalhada? Todos sabem que o deixa letárgico, mas o professor também come, esse é o problema. É um fato estabelecido pela medicina que, no seu organismo atual, se você consumir carne crua, demoraria algo entre 70 e 72 horas para passar por todo o organismo.
Se você comer carne cozida, demoraria entre 50 e 54 horas para passar por todo o organismo. Se você comer refeições vegetarianas cozidas, irá demorar de 24 a 30 horas para passar por todo o organismo. Se você comer legumes crus, vai demorar de 12 a 15 horas para passar por todo o organismo. Se você comer uma fruta, vai levar entre 1h30 e 3 horas para passar por todo o organismo. Por que leva tanto tempo? Porque, essencialmente, o canal alimentar no ser humano tem cerca de 7 a 10 metros de comprimento. Todo esse canal que vai dos lábios até a saída anal, em todos os animais herbívoros, essa é uma característica, que o seu canal alimentar é de aproximadamente 5 a 6 vezes o tamanho do seu corpo. Em todos os carnívoros, é apenas de 2,5 a 3 vezes o tamanho do seu corpo. Ou, em outras palavras, todos os animais carnívoros têm um intestino muito curto. Todos os herbívoros têm um intestino longo. Portanto, como a comida vegetariana passa pelo sistema rapidamente, o fator de design do comprimento foi elaborado dessa forma. Então, quando você come carne e a mantém no seu sistema por muito tempo, definitivamente isso é uma incubadora de doenças, de várias maneiras você as criará. Comer carne se tornou parte da nossa, você sabe, da cultura mundial, porque em várias sociedades do passado, a sobrevivência era a questão. Quando a questão é sobrevivência, coma qualquer coisa que seja necessário comer, isso é diferente. Uma vez que a sobrevivência está garantida, é quando você escolhe. Agora você escolhe qual tipo de corpo quer ter, que tipo de função quer desempenhar, você comerá de acordo com isso. Isso não se trata de um tabu sobre comer carne. É sobre comer de maneira mais consciente. Isso é comer por escolha. Na tradição iógica, quando você cozinha qualquer coisa, em até 1h30 você deve consumi-la. Se tiverem certos tipos de itens, até 4 horas está bem. Acima disso você não toca. Não importa quão delicioso esteja, quão bonito esteja, você não toca em nada porque, assim, você vai produzir gases no sistema. Gases não somente no estômago, que você obviamente vai sentir, mas você vai produzir vaios no seu sistema, que irão trabalhar contra o seu pranavayu. Isso significa que a sua ação respiratória e o seu processo de pensamento e o seu olfato irão de... Então é muito importante. Eu estava pensando que deveríamos começar uma onda, especialmente em escolas e faculdades, em que ganhar a vida não é uma coisa muito pequena. Isso não é o primordial em sua vida. Com um dedo mindinho, você pode ganhar a vida. Com este grande cérebro, se uma formiga pode ganhar a vida dela, este cérebro grande, ele deveria ter dificuldade para ganhar a vida? Isso se tornou um problema, porque você quer ser igual a outra pessoa. Não é? Você quer ser igual a outra pessoa. Isso o escraviza. E uma vez que você está neste atordoamento, nada mais é possível. Isso apenas o mantém indo, indo e indo sem fim. Agora, essa possibilidade dessa coisa simples chamada yoga não é sobre você retorcer seu corpo, não é sobre você ficar em forma, não é sobre você ficar saudável. Todas essas coisas a natureza só fará por você se você viver em sintonia com ela. Isso é sobre compreender a geometria do cosmos através da geometria do seu próprio sistema. Eu estou chamando isso de geometria porque o cosmos é uma geometria, não é? O planeta Terra está girando em torno do Sol. O que é? Movido a diesel? Você acha que um grande motor a diesel estava impulsionando? Se fosse assim, o barulho desse motor teria nos matado. Apenas a perfeição da geometria o mantém indo e indo e indo, não é? Você já viu aquelas máquinas de movimento perpétuo? Você já viu aquelas pequenas? Se você só fizer assim, ela vai funcionar por anos a fio? Então, é apenas isso. É uma perfeição da geometria que o mantém indo e indo e indo. Todo o universo é geometricamente perfeito. Por isso ele permanece lá. Caso contrário, não permaneceria.
E se você aprender a manter o seu corpo de uma certa maneira, se a geometria do seu corpo estiver alinhada com a geometria do resto da criação, de repente você descobrirá que existe um relacionamento, uma conexão que irá permitir que você pode baixar o cosmos inteiro neste aqui. Isso não é uma coisa pequena. Se você viver desta maneira, você é apenas um pedaço de carne e osso. Se você simplesmente mantê-lo corretamente, de repente ele será outra coisa. Provavelmente hoje em dia, você não tem mais essa experiência. Porque vocês todos têm Tata Sky, DishNet e todas essas coisas. Mas suponha que você tivesse uma televisão em sua casa nos anos 80, quando o Doordarshan veio. Você está assistindo a sua partida de cricket favorita, de repente sua televisão faz bup, bup, bup. Então você sobe no terraço e lá tem uma estrutura de alumínio. Se você fizer assim, não aparece nada. Se você fizer assim, não aparece nada. Você acaba de colocar no lugar certo. O mundo se derrama em sua sala de estar. É exatamente assim. Se você aprender a simplesmente mantê-lo corretamente, todo o cosmos se derramará em você. Então, isso é engenhar a si mesmo. Não significa engenhar-se para respirar um pouco melhor, para ser um pouco mais saudável.